Bom, e é claro que convidamos um especialista para falar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir Flávio Bolsonaro de visitar o pai na prisão domiciliar por 90 dias. O nosso entrevistado é o advogado Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Como sempre, uma honra receber o senhor aqui, professor. Bem-vindo, boa noite. Honra toda minha. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos na Jovem Pan News. Bom, professor, nossas comentaristas já estavam debatendo esse tema e eu começo perguntando para o senhor o seguinte: a letra fria da lei proíbe ou não proíbe que haja essa divulgação de uma carta? Ele está em prisão domiciliar? Como que se justifica ou se constata uma possível propaganda política antecipada, uma questão antecipada do debate eleitoral, professor? Veja, a questão não é propriamente proibição da lei. Em matéria eleitoral, sim, você pode discutir se isso caracteriza ou não propaganda eleitoral antecipada. Mas em termos de cumprimento da disciplina relacionada à pena privativa de liberdade, a questão não está propriamente na Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84, Tiago, que é a lei que cuida do regime das execuções penais, das penas, por exemplo, privativas de liberdade. A questão está mais relacionada à interpretação do que o juízo da execução penal estabeleceu como condição para a prisão domiciliar. Eu digo aqui, no dia 24 de março desse ano, quando o ministro Alexandre de Moraes deferiu a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, apenado nos autos daquela ação penal 2668, julgada em 2025, que foi a chamada ação penal da trama golpista, em relação ao núcleo crucial, Alexandre de Moraes estabeleceu condições e disse: Jair Bolsonaro, em casa, cumprindo pena em regime domiciliar, por força das questões de caráter humanitário que ensejaram que essa prisão fosse cumprida no domicílio, não poderá usar redes sociais, disse Moraes, nem propriamente, nem por intermédio de terceiros, não poderá usar telefone, sequer telefone celular, por conta própria ou por intermédio de terceiros. O problema é que Moraes não disse especificamente sobre cartas escritas para pessoas autorizadas em visita. Todavia, Moraes disse, no item 7 dessas restrições, que Jair Bolsonaro não poderia fazer uso de telefone celular, de rede social, nem qualquer outro meio para a comunicação exterior. Aí se embute, portanto, cartas manuscritas. Então a questão é mais não sobre cumprimento da lei, mas sobre cumprimento da própria decisão judicial lavrada pelo juízo da execução penal sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Todavia, Moraes fica entre o direito e a política, entre causa e consequência. Por quê? Porque se ele aplica estritamente a penalidade que decorre do descumprimento das cautelas, ele poderia determinar o retorno de Jair Bolsonaro à penitenciária. Por outro lado, se ele o faz, isso estimula a campanha eleitoral do bloco bolsonarista, pela criação da figura do mártir, daquela pessoa que, segundo essa ala do eleitorado, estaria sendo perseguida pelo poder judiciário. Então, é um ponto delicado. Creio que o que está mais próximo da análise legal é propriamente saber se Flávio Bolsonaro, no emprego desta carta, fez ou não propaganda eleitoral antecipada. Isso será decidido pela Justiça Eleitoral, Tiago. Professor, na sequência, as perguntas das nossas comentaristas. Primeiro, Denise Campos de Toledo, aqui nos estúdios. Denise. Professor Pai, boa noite. Eu queria saber se tem fundamento jurídico a alegação que está sendo apresentada por Flávio Bolsonaro de que está havendo um tratamento diferenciado em relação ao presidente Lula quando estava preso, recebeu visitas, se manifestou através de cartas também. Inclusive, ele tinha deixado alguns vídeos gravados para a campanha eleitoral. O tipo de crime que foi julgado tem alguma interferência nisso? O tratamento diferenciado, e Flávio alega que também é advogado, então poderia se encontrar com o ex-presidente e sendo filho, se ele pode ser afastado do pai dessa forma, não se considerando a questão da campanha eleitoral antecipada. Sim, sim. Muita coisa importante. Boa noite a você também, Denise. Bem, por parte.
O presidente Lula da Silva, eu quero lembrar um detalhe técnico. Primeiro, que ele não estava em prisão domiciliar. Esse tipo de restrição imposta às manifestações do preso em regime domiciliar são típicos da prisão domiciliar. Por quê? Porque na prisão domiciliar, as condições, até topográficas do ambiente, já são mais propícias à manifestação ao mundo exterior. Daí as cautelas executórias tomadas por órgãos de execução penal no caso de prisão em regime domiciliar. O presidente Lula, não. Ele estava, à época ex-presidente, ele estava cumprindo pena dentro de uma cela da Polícia Federal, sediada lá na Superintendência do Paraná. Há um segundo ponto a levantar, Denise. O presidente Lula estava em sede de execução provisória de pena. O ex-presidente Jair Bolsonaro está em sede de cumprimento definitivo de pena, eu explico por quê. Naquele tempo havia aquela celeuma no Supremo Tribunal Federal em torno de se a pena poderia ser cumprida depois do julgamento em segunda instância ou se teria que aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória caso houvesse sido interpostos recursos, por exemplo, a tribunais superiores. E naquele momento, o Supremo Tribunal fixara o entendimento de que se poderia cumprir provisoriamente a pena. Eu me lembro até que o Supremo Tribunal decidiu isso por uma margem apertada de votos, por 6-5, que se poderia cumprir a pena provisoriamente depois do segundo grau de jurisdição se manifestar. O então ex-presidente Lula fora condenado pela 13ª Vara Federal do Paraná, a condenação fora mantida pela 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, iniciando-se o cumprimento da pena. Mas o ex-presidente Lula tinha recursos pendentes ao Superior Tribunal de Justiça, recurso especial, e ao Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário. Portanto, no caso de Lula, não havia trânsito em julgado da sentença penal condenatória, estava-se na execução provisória de pena. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi julgado em instância única, é até questionável isso, mas aí é tema para outro debate. Ele foi julgado em instância única pelo Supremo Tribunal Federal em virtude do chamado foro por prerrogativa de função. Então, ele não tinha a quem recorrer. A decisão judicial condenatória do ex-presidente Jair Bolsonaro transitou em julgado. Não havia recursos pendentes. Então, ele não estava em execução provisória de pena, ele estava em execução definitiva de pena, compreende? Há essa nuance diferenciadora também. Com referência, por último, que eu já me excedi, com referência à questão do filho, Flávio Bolsonaro, senador da República, candidato à presidência, não poder ou poder visitar o pai, bem, isso é discutível. De fato, aqueles parentes de primeiro grau, pessoas muito próximas, têm o direito, de acordo com a lei de execução penal, a visitar, portanto, seus ascendentes, descendentes, cônjuges, seja o grau de parentesco que for. Todavia, a lei não impede que o órgão da execução penal, no caso a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, diante de fatos ocorridos, de circunstâncias que demonstram o descumprimento reiterado da disciplina no cárcere, que se determine o impedimento à visitação por parte de um dos parentes. Então, a jurisprudência não encontra, Denise, nenhuma nota em sentido contrário a essa proibição fixada agora por 90 dias pelo ministro Alexandre de Moraes. Aliás, essa foi uma forma que o ministro elegeu como modo de não restabelecer o cumprimento da pena dentro da penitenciária, preservando-se o cumprimento da pena em regime domiciliar, em homenagem ao quê? Ao que é a causa fundamental do regime domiciliar, o estado de saúde grave, que nós sabemos que acomete o ex-presidente, e a idade avançada, ele já passa dos 70 anos. Professor, para esclarecer o nosso público, essa decisão monocrática, do ministro Alexandre de Moraes deve ser referendada pelo plenário? O que acontece a partir de agora? Porque ele dá um prazo de 48 horas para esclarecimentos. A partir daí, o que acontece, professor? Bem, em primeiro lugar, Tiago, não se trataria, se houver referendo, de nenhum referendo do plenário, porque a ação penal 2668, a ação penal dos crimes contra o Estado de Direito, referente a núcleo crucial da trama golpista, foi a ação penal que teve no Banco dos Réus o ex-presidente Bolsonaro, 4 generais de 4 estrelas do Exército e da Marinha,
e até um que se tornou depois deputado federal, essa ação penal foi de competência da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, o que se pode discutir é se essa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes precisa ou não ser referendada, não pelo plenário do Supremo Tribunal, mas pela composição colegiada da primeira turma. Eu entendo que sim. Em virtude da celeridade dos atos, tem sido muito comum nessas decisões de execução que apenas o relator monocraticamente decida. Mas compreendo que, pelo princípio da colegialidade que move os tribunais, essa decisão precisa ser sufragada não pelo plenário do tribunal, mas pela primeira turma. Professor Dora Kramer, também aqui com a gente, faz a próxima pergunta. Diga, Dora. Boa noite, professor. Olha só, pelo que eu entendi da sua análise, se é que eu entendi, o senhor acha que o ministro Alexandre de Moraes optou por um meio termo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não foi isso? Mas agora ele faz uma consulta ao Ministério Público Eleitoral. O senhor fez menção na sua primeira manifestação a isso, mas eu queria mais detalhada a sua opinião. O senhor vê infração eleitoral nesse texto dessa carta, e se vê, qual seria a consequência possível? Sim, Dora, boa noite a você também, sempre satisfação conversar com você aqui na Jovem Pan. Sim, eu creio que, com referência ao ministro Moraes, ele tomou uma decisão quase salomônica, sabe, Dora? Ele não quis devolver o ex-presidente à penitenciária e, no meu entendimento, não poderia fazê-lo, porque a razão justificadora de o presidente estar em casa é o estado de saúde. Ele tem a saúde grave, tem o avanço da idade, tudo assomado justifica o regime domiciliar de acordo com a legislação de execução penal. Isso não pode ser desconstituído por um fato dessa natureza. O que ele pode estabelecer é novas cautelas, novas restrições para impedir esse tipo de prática pelo ex-presidente. Todavia, o ministro Moraes, em verdade, ele não fez uma consulta, ele expediu um ofício ao Ministério Público Eleitoral. Por quê? O Ministério Público não é órgão de decisão, Dora. Ele é um órgão que representa a sociedade perante o Poder Judiciário, tanto que ele é o titular da ação penal e de ações civis também, de atribuição própria do Ministério Público. Então, como o ministro Moraes viu uma possibilidade de ocorrência de infração à lei eleitoral, ele oficiou o órgão competente do Ministério Público, no caso o Ministério Público Eleitoral, para que o Ministério Público, por conta independente, absolutamente própria, tome a decisão do que fazer perante o Poder Judiciário, de se manifestar através de uma medida judicial ou não. De fato, a carta subscrita pelo ex-presidente Bolsonaro é um artifício de campanha eleitoral, não tenha dúvida disso. Claro, Dora, que há uma margem de interpretação, sim, a ser feita, porque se pode entender, por um lado, que é um artifício de campanha não caracterizador de ato próprio de campanha eleitoral em período de campanha eleitoral, como pode ser considerado como tal. Então, por esse motivo, eu digo a você, me parece que o presidente fez foi lançar um artifício antecipatório de propaganda eleitoral. E o Ministério Público pode se manifestar quanto a isso, ele não decide, quem decide é o Poder Judiciário, no caso de campanhas para a presidência da República. A competência originária para todas as ações judiciais não é nem do juiz eleitoral de primeira instância, nem dos tribunais regionais eleitorais, que são 27 no Brasil. A competência originária é do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Tribunal Superior Eleitoral poderá... houve um probleminha no sinal para concluir. O Tribunal Superior Eleitoral, se provocado pelo Ministério Público, poderá constatar um ilícito caracterizador de propaganda eleitoral antecipada e tomar decisões até severas sobre essa candidatura, Dora, que podem ir desde a imposição severa de uma multa até a cassação do registro da candidatura no futuro ou impedimento de que se faça esse registro, porque não estamos ainda no período exato de formalização das inscrições para a postulação aos cargos eletivos. Então, muita coisa pode acontecer, Dora. Nós teremos que acompanhar muito atentos quais serão os passos. Primeiro, se o Ministério Público Eleitoral tomará alguma medida e, se o fizer,
como se comportará o Tribunal Superior Eleitoral neste caso. Estamos acompanhando o professor Gustavo Sampaio, de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Professor, sempre uma honra te receber aqui na Jovem Pan. Volte sempre. Grande abraço. Também para você, Tiago, Dora, Denise, para todos. Bom jornal. Obrigado.